Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na vigilância, na oração, buscando a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. Aquele que nos ensina que não tem planos de nos causar dano algum, pelo contrário, planos de nos fazer prosperar dia após dia, onde, segundo a sua sabedoria, os dias vão bens e longos nessa terra. Aleluia. E ainda alcança a vida vindoura devido à obediência àqueles que acatam as advertências do seu Espírito. A única forma de produzir obras de justiça juntamente com a fé naquele que depositamos a nossa fé, o elo da perfeição, o único mediador entre Deus e homens, que acompanhará a nossa alma para o grande dia, o tribunal de Cristo, onde todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ninguém passará desapercebido, assim nos diz a palavra. É como um pastor que aparta os bodes das ovelhas. Aqueles que estiverem à sua direita, por andarem no espírito reto, no caminho reto, e entrado pela porta estreita, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, porque ele nos ensina: não vos dou a paz segundo o mundo os dá, mas a paz que excede todo o entendimento, quando Deus nos atrai até o Espírito do Filho amado, que nos mantém com mente e coração em Cristo, e os rins sendo aperfeiçoados dia após dia, que é o caráter aprovado daqueles que alcançarão a vida vindoura. Mas também, como ele é imparcial, existe o caminho que leva à perdição. Vários são os caminhos que levam a uma porta larga e espaçosa, aonde uma multidão entrará devido à sua incredulidade, segundo os atos de injustiça, pois não com entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, e irão prestar conta até mesmo de uma vírgula e do ponto, de tudo, até mesmo do que disse, e não serão justificados. São aqueles que justificam a si mesmos, que rejeitam aquele que podia os justificar e os salvar. E por isso os incrédulos não herdarão o reino dos céus, nem os mentirosos, do qual seja todo homem mentiroso, e só há um que é a verdade, e a única forma é andar segundo o seu Espírito, e ele ainda nos justifica, porque ele é fiel e verdadeiro, ainda que se tropece em algum ponto. Porque sempre tropeçamos para que ninguém se glorie em suas obras. Ele sim é o elo da perfeição, ele sim é aquele do qual pode nos justificar, e nós depositamos a confiança. Quando ele encontrava com pecadores e ele dizia: que queres que te faça? E aqueles pecadores, quando encontravam com ele, diz: quero ver. E porque muitos são os que tendo olhos, mas não enxergam, tendo boca, mas não anunciam em espírito e em verdade, tendo ouvidos, mas estão como surdos diante do Espírito que fala, mas devido à sua desobediência, é como um entorpecimento para que não ouçam a verdade e creem em suas mentiras, para que recebam os seus galardões segundo as suas próprias atitudes. Amaram o prêmio da injustiça, a raiz de todos os males, não servis ao nosso Senhor e a Mamon. A um a vez de rejeitar e o outro servir, a um a vez de amar, o outro odiar. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Sujeitai-vos ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus,
e o diabo fugirá de vós. Sim, ele já venceu por nós o tentador, e se ele está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo está sendo expulso, porque é tempo de uma nova terra, uma nova expansão, é tempo dos justos florescerem, aleluia, e assim perseveram, aonde a palavra diz que serão como bezerros do cevadouro, que saltam de alegria, aquilo que havemos de herdar, tanto nesta vida como na vida vindoura, o nosso galardão, do qual ele está trazendo a existência para aqueles que perseveram. Dele não se permite zombar, tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más, pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que perseveram segundo colher os frutos da justiça, bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que anunciam o arrependimento para a salvação de almas, sabe? Aquele que ganha uma alma, do qual a família de Jesus é gerada não por meros mortais, mas através do anúncio do Evangelho, através do próprio Espírito que através da nossa boca anuncia, e o homem arrepende seus maus caminhos, através do vinho novo, o vinho definitivo, que faz a expiação para o pecado. Sim, 3 proclamam que era a água, que é a palavra viva e eficaz, e Espírito, e agora sangue, proclamam um só a verdade, o Deus único, verdadeiro, e vinhos novos em ambos odres novos, ambos se conservam. E assim nós perseveramos, porque a boca fala o que o coração está cheio. Anunciamos, é como uma fonte a jorrar o vinho novo. E assim perseveramos dia após dia, buscando sempre ver aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, pois já não falamos por enigma, mas então face a face, segundo a sabedoria do alto, do qual a palavra diz que ninguém nunca viu a Deus, senão por aquele que o revela. Cristo Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, aleluia. Sim, ele é que enche a casa, ele é a imagem, a glória do Deus Altíssimo, ele é aquele que tudo opera e executa. E em mais um dia contemplai quão grande o seu agir, quão grande ruína e destruição para alguns devido às suas próprias recompensas, seus galardão, que é como um castigo, assim como a paz para aqueles que perseveram, porque aqueles que não negam o seu nome, com ele reina, e ele está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares, e não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa impedir o seu agir. A ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre, aquele que reina, que governa, aquele que tudo opera e executa. Ora, está escrito, tudo é possível àquele que crê, aquele que crê, sois salvos, sois cumpridores. Acatai as advertências do seu Espírito e permaneceis segundo as obras dele, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, porque é impossível por si mesmo produzir os bons frutos. Está escrito, aqueles que acatam as podas, que são as advertências do Espírito, produzirão mais ainda, 100, 60, 30 por 1, e a ele seja toda honra e toda glória, porque a árvore que não produz, ele diz, seca-te imediatamente, porque ocupar uma terra fértil se não está a produzir? Ele é aquele que produzimos independente da estação do ano, pois não somos ramos naturais, mas de forma sobrenatural, e ocupando uma terra fértil, está sempre a produzir os frutos e ofertar, porque de graça recebemos e de graça ofertamos. E
alegra-se aqueles que perseveram, porque está escrito: bem-aventurado aqueles quando o seu Senhor vier e estiver preparando a vontade. Fiel aquele que para nos galardoar, assim como nos mantém de pé, para perseverar apartados de toda injustiça, e dia após dia anunciando a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é fiel, ainda que alguns que estão agora de forma infiel, ainda que se operaram as primeiras obras no primeiro amor, já não são possíveis de justificar se agora está vivendo injustamente. E a ira do Cordeiro vem sobre aqueles, a palavra diz: ai daqueles que conheceram plenamente a verdade e não prepararam a vontade do seu Senhor. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. E o Senhor é aquele que está trazendo o galardão. Sim, Ele está a nos dizer: eis que trago a vossa recompensa sem demora, e assim Ele está a produzir e contemplai. Alguns é como uma recompensa, um galardão por perseverarem segundo a fidelidade da qual Ele nos ensina: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas aquele que é infiel no pouco, também no muito ele é infiel, e o Senhor é aquele que presta conta. É tempo de prestação de contas, é tempo aonde Ele sabe entre aquele que é o servo prudente, aquele que é o fiel, como é o insensato, aquele que se produziu para si mesmo, aquele que cuidou de si mesmo segundo as suas ambições, segundo o egoísmo, segundo usou da parcialidade. A palavra diz que aquele que um dia foi de condição humilde e hoje está a usar da parcialidade com os pobres, o Senhor ira contra estes, e assim Ele está a operar, e não há ninguém que possa impedir com Ele e dizer: por que fazes assim? Assim nos diz o Senhor. E se alguém achar que é palavra humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos, que o Senhor julgue entre mim e vós. E assim, em mais um dia, perseverai buscando as coisas do alto, o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E Ele é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário dia após dia, assim como tem nos acrescentado, e não andamos com solicitude com esta vida. A nossa morada é celestial, do alto almejamos a salvação, a vida eterna, o nome escrito no livro da vida, a alegria do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.